Continua. Bem-vindos ao canal Liberty UA. Obrigada por nos assistirem, por curtirem, comentarem e compartilharem nossos vídeos. Hoje recebemos Denis Silizevich, empresário e autor de um blog político ativo. Saudações, Denis. Olá, Tetiana. Peço que se inscrevam no nosso canal, quem ainda não está inscrito, e em particular no canal do Denis Silizevich também. E vamos falar sobre o processo de negociação que está acontecendo agora. E na mídia russa está se espalhando essa informação de que supostamente os acordos feitos entre Trump e Putin em Anchorage estão sendo violados pelo lado do Trump. O Ushakov fala sobre isso, ele diz que Trump deveria cumprir os acordos quadro, deveria pressionar a Ucrânia, mas ele não está cumprindo. Nesse caso, o que deve ser feito? É preciso lutar, é preciso continuar a pressão militar para forçar a Ucrânia a aceitar os acordos, esses acordos. Você acha que Trump realmente está descumprindo algum acordo, deixando de cumprir algo, ou isso é uma invenção dos russos, porque nós não sabemos sobre o que foi acordado em Anchorage? O que você acha? Veja, a situação é a seguinte: a Rússia está agindo da mesma forma que sempre agiu. E agora eles estão pressionando Trump sobre o que estamos falando? Estamos falando especificamente de pressão não sobre a Ucrânia, mas sobre Zelensky. Na opinião dos russos, Trump agora, digamos assim, não está pressionando Zelensky de forma suficientemente ativa, já que resta literalmente o último passo nas negociações. E elas estão se arrastando porque as coisas estão acontecendo assim, como agora. Qual é a situação para a Rússia neste momento? Se continuarem a guerra, devem sair das negociações e repensar como agir. Mas a situação realmente está próxima da paz. E agora não é vantajoso para a Rússia, pois há certos processos na economia que não são favoráveis nesse processo lento. Ou seja, eles precisam ou lutar de verdade, decidir sair das negociações ou realmente chegar a um acordo. Ninguém vai realmente negociar com Zelensky no formato que ele quer. E agora o presidente Trump terá que resolver esse quebra-cabeça. Você acha que o assassinato de Volodymyr Alexeyev, que aconteceu em 6 de fevereiro, de alguma forma influencia o processo de negociação? Ou ainda não sabemos os detalhes, mas se soubéssemos, isso de alguma forma influenciaria as negociações, ou não teria nenhum impacto? Ele é um general? GRU, sim, ele já saiu. Ele até recobrou a consciência. Ontem, eu vi que ele foi atacado e baleado. Sim, ele sobreviveu e recobrou a consciência. Não, isso não afeta as negociações de forma alguma. Está acontecendo uma guerra, sabe? É como dizer, bem, com certeza, isso provavelmente não ajuda nas negociações. Se for provado que foi a Ucrânia, isso não ajuda. Mas eles estão bombardeando, por exemplo, nossa infraestrutura de energia. Isso é guerra. Isso é guerra. Em meio a essa guerra está sendo discutida a Conferência de Segurança de Munique. Zelensky, e que a Ucrânia com certeza estará presente lá, assim como cerca de 50 representantes de outros países. Também vão discutir as garantias de segurança para a Ucrânia, inclusive sobre como fornecer aviões e outras armas para a Ucrânia. O que você acha? Isso vai levar a algum resultado em relação às garantias de segurança para a Ucrânia ou não vai mudar nada? Não, nada vai mudar na Conferência de Munique. Agora o mundo está em uma situação em que cada um pensa em si mesmo, a Europa já está enlouquecendo em alguns aspectos, agora todos estão preocupados consigo mesmos. Vamos falar honestamente, J.D. Vance não é querido na Europa, assim como os europeus não gostam do Trump. Entende? Quem vai fornecer quantos helicópteros e aviões para cada um? Como Zelensky diz, isso tudo são questões técnicas. Existem questões fundamentais. Se amanhã disserem 500 aviões, 500 helicópteros, Zelensky ainda assim vai dizer: eu não saio de Donbass. Entende qual é a situação? Existem decisões políticas, depois existem as técnicas. E eu sou a favor de não se concentrar nas questões técnicas enquanto não houver acordos políticos. Quanto aos acordos políticos, a conversa segue sobre o fato de que a Ucrânia precisa necessariamente ser incluída na União Europeia. Nós devemos nos tornar membros da União Europeia. Zelensky destaca que isso é uma garantia de segurança. Por outro lado, vemos que a União Europeia está oferecendo à Ucrânia condições como se fôssemos de segunda categoria, ou seja, não podemos ser membros plenos dela. Mas a União Europeia também nos impõe condições às quais devemos concordar.
Por um lado, a reforma democrática, na reforma judicial, precisamos mostrar que temos democracia. O que você acha? Como esse governo está lidando com isso? Zelensky, em particular, planeja demonstrar isso à Europa nesse plano de inclusão da Ucrânia na União Europeia? Não haverá adesão da Ucrânia à União Europeia. Quanto a essas decisões pela metade, por um tempo foi considerada a possibilidade de uma adesão da Ucrânia à União Europeia sem direito a voto, algo limitado, mas agora isso não está mais sendo considerado. Agora, resumindo, é preciso dar alguma coisa para Zelensky, só para que ele possa vender isso nas eleições. Meia filiação, se é que dá para chamar assim. Vou explicar para que serve além do Zelensky. Infelizmente, a Ucrânia sempre foi usada como um foco de roubo e lavagem de dinheiro, o que me entristece muito. E é aí que está a essência de qualquer tipo de filiação, assim chamada. O dinheiro vai chegar aqui antes, eles vão roubar e depois vão negar a entrada. É para isso que serve algum tipo de associação. O que é associação? Veja, vamos pensar. Para que as pessoas querem associação? Para que as pessoas possam abrir uma conta bancária, estudar, viver na Europa sem restrições de tempo ou prazos e participar de diferentes programas oferecidos pela Europa. Ou seja, como cidadão da União Europeia, você tem proteção jurídica e benefícios, como isenção de visto, inclusive com outros países como o seu. Enfim, há muitos detalhes, mas nada disso está nem perto de acontecer. Entende? Nem perto. Isso é política pura. Pura mesmo. Mais uma vez quero dizer para vocês, Zelensky quer algo com que ele possa ir para as eleições. Mas um homem, sob o qual 5 pessoas matam outro ucraniano, caras, vocês viram esses casos horríveis? Lá 5 espancaram até a morte, lá 6, como eles agem, esses caras do TCK. No tribunal dizem que já está tudo calmo. O homem já estava espancado quando o vimos. Ou seja, quando transformaram o país nisso. É um verdadeiro pesadelo, simplesmente constante, quando alguns grupos fascistas andam pelas ruas, quando há ódio do povo uns pelos outros e de todos contra todos, um presidente assim não pode vencer. E mais ainda, vou te dizer, agora estão publicando pesquisas, não sei se você ia perguntar ou não, esses índices, esse partido, aquele partido, tudo isso são supostos índices, supostos partidos, metade desses partidos nem existe de verdade, entende? Uma pessoa com retórica belicosa não pode vencer agora, isso simplesmente vai acabar de destruir a Ucrânia. Na verdade, não sabemos como as pessoas vão reagir aos militares, aqueles que quiserem se tornar presidente. Mas o que vemos nas notícias, lemos, e muitas vezes os próprios militares também procuram. O DBR mostrou um esquema de corrupção que serviu de base para o roubo de alimentos destinados às Forças Armadas da Ucrânia. Do que se trata? Afirmam que legumes e frutas podres eram entregues às Forças Armadas da Ucrânia, com parte sendo descartada. Preparavam sopa, assavam algo ou faziam salada desse jeito e serviam essa comida para os militares. Porque 1 milhão de hryvnias era lavado em um esquema de corrupção toda semana e ainda não sabemos o tamanho do prejuízo causado ao Estado. Mas o mais importante é que o principal envolvido nesse esquema era um major das tropas de assalto aerotransportadas da Ucrânia. Isso realmente causa constrangimento, senhorita. Diga, como você pode comentar sobre isso? Essa é uma questão multifacetada. Aqui está o primeiro ponto. Não devemos pensar ou dizer que todos os militares são perfeitos. Eles são pessoas como todas as outras. Há bons e maus entre eles. Em segundo lugar, quando uma parte da nossa sociedade, do nosso povo, tenta dizer que somos especiais, que somos fantásticos, que todos devem nos amar, nos adorar, que somos incríveis. Não, nós não somos incríveis. Nós temos canalhas que roubam a comida dos soldados durante a guerra. Entende? Eu não vejo nada de admirável nisso. E só precisamos entender que, na verdade, temos muitos problemas. Não somos grandes nem perfeitos, mas isso não impede que possamos ser. E para nos tornarmos assim, há uma série de pontos específicos que precisamos cumprir, são muitos pontos, mas ninguém fala sobre isso. Atenção ao principal, não existe discussão pública em nenhum lugar. Ou seja, uns atacam os outros indiretamente, esses atacam aqueles indiretamente, aqueles declaram os outros pró-Rússia, ou algo assim, e pronto. Ponto final. Onde está o construtivo? E mais uma pergunta. Tudo bem, não há construtivo, mas o povo tem demanda por esse construtivo? Eu me faço essa pergunta. Se você lê os comentários que as pessoas escrevem para nós, espero que hoje também escrevam, as pessoas têm uma demanda, as pessoas querem uma vida normal.
Não posso dizer que seja por justiça, honestidade ou decência, as pessoas querem viver uma vida normal. Mas se continuarmos falando sobre esses produtos, como agir agora? Não podemos esperar por reformas por 1, 2 ou 3 anos, porque os soldados precisam comer agora, precisam de algo para comer agora. Na sua opinião, é necessário que haja algum tipo de grupo independente de auditores organizado, que inclua ativistas sociais ou pessoas da sociedade civil? Como garantir o fornecimento de alimentos aos militares agora? Vou te dizer, os militares devem voltar para casa. A guerra precisa acabar. Ir comprar comida para si mesmo, para que ninguém roube nada, preparar e comer a si mesmo, é assim que deve ser. Ou melhor ainda, ter a oportunidade de ir a um café. O militar, por ter lutado, deve ter condições financeiras. É assim que deve ser. A guerra precisa acabar. Todos esses ativistas públicos, comissões e conselhos. Isso é um truque clássico dentro da Ucrânia. Como enrolar qualquer questão. Bem, na verdade, como levar tudo ao ridículo. Agora estou vendo isso, você está falando sobre essa questão, mas não posso dizer que ela seja pequena, ela é simplesmente imoral, especificamente. Mas há casos que, digamos, têm um nível de repercussão maior. É esse Vaganian que está testemunhando contra Bakanov, ex-chefe do SBU, amigo de Zelensky. Tem uma comissão lá, como você disse. Quem faz parte dela? Alexei Goncharenko. Nalivaishenko está sentado ao lado. Espere, Alexei Goncharenko tem 16 anos de política, mas Nalivaishenko está na política desde minha infância. E ele foi chefe do SBU depois do Maidan? Eu não vi nada dele como chefe do SBU, ele só veio, serviu ao governo atual. Sim, ele tem o olhar de alguém relativamente inteligente, ou seja, não é qualquer pessoa. Sabe, um brutamontes, não vamos citar nomes, mas ele é um homem inteligente, um homem cuidadoso, mas como profissional na sua posição, ele fez alguma coisa. Não, me desculpe, mas o cargo de chefe do SBU é um cargo e tanto, não é? Por isso, tudo isso é vazio, todas essas comissões, nada disso funciona, entende? Não é uma questão de vamos controlar, a questão é outra. Aquele que sabe o que fazer, em quem o povo realmente confia, sabe, não é só eu sei tudo. Agora, você vê, depois do que eu disse, pessoas inesperadas começaram a se manifestar, bem, esperadas e inesperadas. Por exemplo, Alexei Goncharenko, já discutimos, ele se manifestou hoje. Aqui, Geoleros começa a voltar. Prezados ucranianos, que belas palavras sobre aprimoramento das condições de concorrência. Desculpe, que condições de concorrência, podem existir? Quando tudo foi dividido em duas partes pelo senhor Ermak e pelo senhor Zelensky. Zelensky tem um tal de senhor Fund Mindish, em nome de quem ele registrava todos os seus ativos e tudo o que foi roubado do senhor Ermak, um tal oligarca Maxim Kripa. Então eu tenho uma pergunta, de que condições de concorrência estamos falando? Senhor presidente, eu tenho uma pergunta específica para o senhor. No ano passado, o senhor disse que se alguém do seu círculo estivesse envolvido em corrupção, o senhor renunciaria. Todo o gabinete do presidente está completamente corrompido por corruptos. Seu Yermak se encontra secretamente com seus conselheiros, com seus embaixadores, resolve questões, como encobrir o caso com Mindich. Senhor presidente, de que outras provas você precisa para renunciar? Claro, todos os ucranianos sonham que Putin morra e que todo canalha que pisou no solo da Ucrânia também. Mas da mesma forma, senhor presidente, todo ucraniano sonha que depois de você venha uma pessoa de princípios que coloque você e toda a sua quadrilha na cadeia. Glória à Ucrânia! Isso não é por acaso. As eleições estão chegando. Quem disse que era preciso acabar com a guerra? E ontem afirmou que era preciso escolher Vladimir Alexandrovich. Tenho certeza de que ele será presidente. É assim que vejo isso. Depois, Natalka Mazinchuk escreveu um post dizendo que, se você acha que eu trabalho para o gabinete, então vá para aquele lugar. É tudo tão assim, dá até enjoo de ver, é nojento. Sabe por quê? Porque eu vivi quase toda a minha vida na Ucrânia e continuaria vivendo até hoje. E se de novo tudo for igual, de novo os mesmos erros, então eu simplesmente não sei o que fazer. Isso já parece tão idiota visto de fora, não oferecem nada de novo para as pessoas. No que vocês acreditam? Acham que alguém pode subir à tribuna da Rada Suprema?
Apoio quem é contra o regime de Zelensky e luta por dinheiro vindo de cima. Não me importo, mas sem proteção não podem agir assim. Alexei Goncharenko age assim porque alguém permite. Agora ele está se comportando de forma chamativa e eu estou comentando sobre ele. Como ressuscitar uma discussão normal? Porque, olha, escolher, você diz, se pegam a mesma coisa, é impossível acreditar nisso. As pessoas gostariam de ver outros candidatos, mas esses outros candidatos não conseguem entrar na discussão política. Existe uma maratona única, ninguém os convida para lá, e você também diz que acha difícil acreditar que as pessoas escolheriam Zelensky. E como alcançar os outros, como vê-los? Veja, agora anunciaram que na primavera será inaugurada na Ucrânia uma filial do canal americano Newsmax, o canal favorito do Trump. Vamos ver o que vai acontecer. Certo, ele vai transmitir em 3 idiomas, incluindo russo, inglês e ucraniano. Vamos esperar para ver quais palestrantes serão permitidos, pois não quero adiantar nada e ainda tenho informações contraditórias sobre isso. Vamos ver quem vai convidar, quem para onde. A propósito, surgiu mais uma pergunta para você, quando você fala sobre aqueles que têm experiência. Então vamos olhar para o que eles estão fazendo agora para evitar algum tipo de catástrofe. Alexei Goncharenko tem uma experiência colossal em energia, nossos convidados, as pessoas escreveram comentários ruins para ele, mas por quê? Ele defendia que o setor de energia precisava ser reconstruído e fez propostas para Yulia Svorodanko, além de enviar solicitações. Simplesmente não houve resposta a isso. Você acha que os experientes foram afastados por este governo ou não fizeram o suficiente? Não entendo o que significa reconstruir o setor de energia, se é consertar ou algo diferente. É proteger e restaurar, sim. Bem, isso é populismo, antes de tudo. Já está claro que precisa ser reconstruída, mas a questão não é essa. Você mencionou experiência, mas que experiência o Alexei tem? Agora podem achar que tento prejudicá-lo. Falamos muito dele, mas que experiência ele tem? Ele está na política desde os 16 anos fazendo campanha de porta em porta. Tem essa experiência que eu não tenho e nem quero, mas fora isso, não tem experiência em mais nada. Sobre a alimentação e sobre o fato de que os militares poderiam comer em restaurantes, seria bom se fosse assim. Mas Mikhailo Fedorov agora está pedindo para mais pessoas irem para as trincheiras. Ele diz que agora há militares demais na retaguarda. A logística, os quartéis ajudam diferentes unidades, e isso é ineficiente. É preciso cumprir as tarefas na linha de frente. O que você acha, se isso acontecer, quais critérios serão usados para selecionar as pessoas que irão para a linha de frente? Retaguarda. Você faz perguntas sem respostas simples, precisam ser analisadas por partes. Primeiro, Mikhail deve vestir o uniforme e ir para a linha de frente, de preferência como assaltante. Quando ele precisar trocar a fralda, talvez não fale desse jeito. É fácil falar e mandar outros homens, você provavelmente sabe. Sei o que ocorre na linha de frente e como é uma guerra, mesmo sem ter estado lá. Pelos relatos, é assustador e não desejo isso a ninguém, nem ao Fyodorov. Sim, é verdade que há muitas pessoas na retaguarda. Quando dizem que nosso exército tem 1 milhão, na verdade, 800 mil estão na retaguarda. Participam das cadeias logísticas e trabalham nos quartéis, entre outros. Entende? Na linha de frente realmente tem 200 a 250 mil no máximo. 300 mil talvez, ou seja, isso é a primeira coisa. Segundo, claro que não pode ser eficiente. Quando o Estado foi um gestor eficiente, você acha que destruir uma estatal, não saber fazer nada, conseguir organizar, no exército vai ser diferente? Sim, o exército só pode ser eficiente quando é profissional. Por exemplo, se os americanos tivessem nos ensinado essa estrutura, com salário, contrato, um exército pequeno, 250 a 300 mil, no máximo, isso sim seria um exército eficiente. Mas quando pegam todos os homens assim, um foi pego à força, outro não consegue ser desmobilizado, outro está ferido. Como isso pode acontecer se aqui o Shmyhal já mudou de cargo 3 vezes durante a guerra? Misha Fedorov é nosso ministro da Defesa. Não tenho palavras, entende? É preciso acabar com isso, começar do zero. E aqui querem, como sempre, roubar, tapar com esparadrapo, fita isolante, de algum jeito esse castelo de cartas ainda se mantém. Tudo bem, podemos roubar, podemos, cada vez mais, nada mais nos interessa.
Você fala sobre eleições, há uma preparação ativa para elas, já tivemos isso. Marina Staniszuk também diz que há uma preparação ativa para as eleições, só não respondeu diretamente à pergunta se Zelensky está se preparando para as eleições ou não, Mas ele disse recentemente que os americanos nos deram um prazo para terminar a guerra até o início do verão. Depois Metil Vitaker negou isso. Ele disse que um período tão específico não foi estabelecido. O que você acha? Como podemos nos preparar para as eleições sem ainda terminar a guerra? E então já será junho, eleições e o fim da guerra? Como as pessoas, outros candidatos, vão participar dessas eleições? Primeiramente, a preparação técnica para as eleições já está em andamento na Ucrânia. Eu sei disso com certeza. Como virão outros candidatos, esse é o problema, que provavelmente de jeito nenhum, A visão do presidente Trump sobre as eleições na Ucrânia é um pouco diferente, e Zelensky quer trapacear. Se o obrigarem a participar das eleições, ele já está pronto, mas apenas do seu jeito. E pode dizer ao Trump: você queria eleições rápidas, então podemos fazer rápido. Foi exatamente assim que contei na minha transmissão, posso repetir para vocês. As eleições vão acontecer, não pensem que quando acabar a lei marcial, em 90 dias, tudo volta ao normal. Essas leis não funcionam mais. Outras leis serão aprovadas. Primeiro, a lei marcial pode ser suspensa a qualquer momento ou não. Vai acontecer. Resumindo, as eleições podem ser anunciadas uma semana após a assinatura do acordo quadro. É tudo muito rápido. Os prazos existem, apesar da negação de Vitaker, só tem outra formulação. Porém, não querem divulgar isso. Além disso, o que Zelensky disse publicamente, na verdade, foi um movimento contra Trump. Porque se você negocia nos bastidores, só sabem disso aqueles que fazem parte dos grupos de negociação de cada lado. E quando Zelensky tornou isso público, vou explicar para vocês por que ele fez isso. Deus me livre, se até o verão não conseguirem fazer a paz. Olhem, Trump prometeu de novo e de novo não fez nada. Então, o que posso dizer para vocês? Não falta muito para algum desfecho, eu garanto para vocês. E Zelensky fala sobre isso, mas os Estados Unidos parecem negar. Isso pode ser visto como uma pressão real de Washington sobre Kiev para que Zelensky concorde com essas condições? Bem, isso não soou como pressão, mas a pressão já foi feita. Você entende? Nós simplesmente não podemos saber sobre isso. Bem, tudo isso simplesmente não é público. Eu contei para você o que aconteceu em Mar-a-Lago, isso é de pessoas que estavam lá diretamente. E depois, tudo acontece exatamente da mesma forma, mas em público, é claro. Todos vão manter as aparências. Zelensky vai se comportar de forma modesta, mas eu, pelos últimos discursos dele, eu simplesmente sei, por assim dizer, observar os detalhes nas entrelinhas. Percebo que Zelensky tem uma relação tensa com Trump e há muita coisa que ele não gosta. Diga, para finalizar nossa conversa, encerrando-a, afinal de contas, como as pessoas agora podem, digamos, imaginar pegar uma peneira e filtrar essas informações, separar esses candidatos que agora vão nos invadir pelas redes sociais, pelo Telegram, pela propaganda. Como entender que essas pessoas não são quem querem parecer para nós? E como procurar um candidato real que esteja pronto para mudanças reais? Aqui há um conjunto de medidas e marcadores. Vou explicar em detalhes. Primeiro, se a pessoa já esteve ou está na política, descarte imediatamente. Se ele se envolve com política ou aparece no palco, mesmo em qualquer papel, descarte imediatamente. Depois, resta um círculo restrito daqueles que nunca estiveram na política. Talvez seja uma pessoa midiática, sempre foi ou é agora, mas nunca esteve realmente no poder, na política, em partidos e assim por diante. Então considerem essas pessoas como certas ou erradas. Ouçam, por exemplo, o discurso de Javier Milei, encontrem a tradução, ouçam e vejam se isso se parece com o que essa pessoa está propondo para vocês ou não. Bem, isso é tão banal. É fundamental estudar o histórico da pessoa, o que ela fez a vida toda, quais competências ela tem, se não tem nenhuma ou se tem alguma coisa e o que está por trás dela. Rastro de corrupção, criminalidade ou algum outro tipo de rastro. Foque apenas no lado profissional, sem se preocupar com quantas esposas ele teve ou outros detalhes irrelevantes. Isso já é importante. Sim,
Olha, aqui as pessoas preferem discutir a vida pessoal e a intimidade dos outros do que realmente falar de coisas importantes. Ou então ficam comentando sobre a aparência, sobre quem está usando qual roupa, essas coisas assim. Vamos pegar como exemplo Natália Mosichuk. Ela escreveu que se vocês pensam que eu recebo o salário do gabinete do presidente, não é verdade. Ela comenta os temas tratados e recordamos sua fala na entrevista. O serviço de segurança vai bater na porta de cada um. E ela é uma pessoa que está há muito tempo nas telas e as pessoas se acostumaram a confiar nela. Mas ela logo arrumará uma desculpa e dirá: naquele tempo era diferente, agora mudou. E como as pessoas podem evitar isso, mais uma vez não assumem riscos. Primeiro você perguntou sobre os políticos, agora passou para os propagandistas. Entenda, se você trabalhou para o regime verde, você já está marcado. Ou seja, eu, por exemplo, mal consigo imaginar que Natália consiga viver, por exemplo, na Ucrânia, sair em Kiev, olhar as pessoas nos olhos, porque são criaturas extremamente vis, são como aqueles capos. Como já falei, nos campos de concentração nazistas, um membro do próprio povo colaborava com a administração contra os seus para sobreviver ou obter vantagens. Essas pessoas não têm caráter. Pelo que sei, ela está sendo chantageada por questões familiares. Eles têm um dossiê sobre Natália, porque o filho dela não está na linha de frente, mas ela manda os outros. É só isso. São o nível mais baixo da sociedade, como receber um bilhete de lobo após servir ao regime verde. Por outro lado, há também Piotr Alexeyevich Poroshenko, que é atendido por seus porta-vozes. Bem, são as mesmas teses desumanas. Você entende? Quando uma pessoa naquela situação que se formou não dizia a verdade, talvez alguém não entendesse tudo de imediato, sem problemas, mas não buscava dizer a verdade. Uma pessoa que mandava outros para a linha de frente sem lutar ele mesmo. Uma pessoa que defendia a guerra e não a paz. No final das contas, não importa de quem ele seja apoiador, seja do Poroshenko, do Zelensky ou da Timoshenko, isso tudo é imediatamente um basta. Jogue esse tipo de coisa fora, nem preste atenção nisso. E dizem que Mikhailo Fedorov, justamente em uma reunião com a bancada da Solidariedade Europeia, fez uma declaração dizendo que é preciso ir para a linha de frente, que é preciso sair da retaguarda e ir para a linha de frente. Ou seja, surge a ideia de que as pessoas que dizem vão para a linha de frente são as mesmas que nos dizem que é preciso acabar logo com a guerra. É preciso pensar e sentir, talvez de forma intuitiva, não sei como, pelo que eles lutam. Aqui eu nem tenho o que dizer para você, porque você está falando de novo sobre Fyodorov. Bem, esse é um exemplo clássico. Ele é um cara bastante típico. Mas, como você pode dizer que é preciso ir para a linha de frente, para o fronte? Você vai dizer agora, bem, alguém vai escrever nos comentários. Então ele é o ministro da Defesa, então não vá trabalhar como ministro da Defesa, você foi ser ministro da Defesa, porque na ideia dele isso é mais um degrau na sua futura carreira. E depois ele vai se tornar o chefe da equipe de campanha do Zelensky, se o Zelensky for realmente autorizado a participar das eleições. Entende? É preciso pensar, tem que pensar. Gente, eu espero que até o momento em que tudo isso acontecer, inscrevam-se no nosso canal, acompanhem nossos convidados, ouçam e participem ativamente da conversa, especialmente formadores de opinião. Inscrevam-se no Liberty UA e no canal do Denis Yalizevich. Denis, foi um prazer. Até a próxima. Obrigado.